Vereadores aqui em Macau e hoje nós convidamos aí o professor Toninho. Deixa eu procurar aqui bem ligeirinho aqui. Toninho mandou para mim aqui a biografia, né, Toninho? Toninho que foi convidado aí por a gente aqui do Portal Macau e agora já está aqui comparecendo a nossa entrevista. Carlos Antônio Viana do Nascimento, Toninho professor, 52 anos, casado, 6 filhas, meu filho. 6 filhas e 5 netos. Macauense, nascido e criado no bairro do Porto de São Pedro, filho biológico de Rosa Fraga, aposentada, e Damião Calixto, pescador em memória. Filho adotivo de Joana Viana do Nascimento, em memória. Dona de casa, Emanuel Pereira do Nascimento, em memória, pescador. A quem devo muito nesta vida, graduado em matemática, especialista em ensino da matemática, licenciaturas diversas, em EAD e língua portuguesa e matemática, mestre em educação matemática, doutorando em educação matemática, né, Toninho? Larga experiência na docência privada e pública do ensino fundamental até o ensino superior, orientador e incentivador de concurseiros. Participou do Grêmio Estudantil Amarildo Bezerra da Escola Clara Tetel na década de 80, participante ativo de movimentos sociais e político desde a década de 80. Vou dar uma resumida aqui, Toninho. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo de hoje, né? Vamos começar aqui com você. Abrir logo o espaço para você dar uma boa noite aí ao pessoal que está assistindo em casa nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite, Teu Maia, Macau, toda a região, todos os distritos. Boa noite aos funcionários públicos de Macau, sofridos funcionários públicos de Macau. Boa noite a os nobres colegas de profissão da educação. Enfim, boa noite a todos. E parabéns a você, Teu, por ter essa iniciativa, ok? É isso aí, Toninho. Vamos iniciando aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos iniciando aqui com o Toninho e vamos logo saber aqui dele algumas questões que estão aí pendentes aqui na nossa cidade de Macau. Nós sabemos que Toninho trabalha aí no Sint, né, Toninho? Toninho que venceu aí essa última eleição que a gente teve aí no Sint. E vamos começar falando sobre as lutas do Sint RN aqui em Macau. Eu acho que durante esses 3 anos chegaram a ser até meio que cansativos, né, Toninho? A luta, o tanto de vezes que vocês foram às ruas reivindicar direitos. E eu queria que você fizesse um resumo pra gente dessas lutas que vocês têm passado aí até os dias de hoje. Toninho tá aqui com a colinha, quando ele olhar aqui pra baixo é porque ele tá com a colinha aqui, né, Toninho? Faça aí pra gente um resumo dessas lutas do Sint, desses 3 anos pra cá ou da sua época pra cá. Ok, Teu, nesse período dos 3 anos, a luta parece que foi mais árdua, entendeu? Mas é sempre válida essa luta, porque sempre existiu a luta, né? O Sint é uma instituição séria, tem problemas como qualquer outro sindicato, mas o foco principal do sindicato é realmente a luta, tá certo? E sem essa luta não se consegue obter resultado nenhum. É claro, essa luta ela tem que ser focada nas suas filiações, nos seus filiados, tá certo? Porque é quem arca com isso, é quem banca, né, o sindicato, e temos esse cuidado, esse respeito pela categoria, pelo menos nos últimos tempos, de fazer essas lutas serem, apesar de ser cansativas, árduas, elas valerem, né? É isso aí, gente. A gente sabe, a gente tem visto, né, praticamente todos os anos a luta do Sint aqui na nossa cidade de Macau, né? Toninho, que faz parte aí do Sint RN, venceu a eleição agora, uma eleição difícil, né, Toninho? A gente viu aí que vocês venceram a eleição. Fala um pouco aí pra gente das pessoas que participaram dessa eleição, que vocês venceram agora, né? A chapa de vocês, qual a chapa que foi formada e quanto tempo vai durar essa chapa aí, essa chapa vencedora? Teu, essa eleição foi muito bacana, certo? A última eleição do Sint Regional Macau, bacana por quê? Porque
foi provado que a categoria da educação, né, os funcionários da educação, porque o Sinto não é um sindicato só de professores, e sim de funcionários da educação, e abrange o município de Macau, Galinhos, Guamaré, Pendência e Alto. Então a gente trabalha, o Sinto trabalha com 2 focos: funcionário público municipal dessas cidades, que compõe a região, regional, e do estado, que compõe também essa regional. Não foi tão esperado, a gente não esperava, foi um choque, né? Porque a gente fez um trabalho muito bom, conseguimos dar vida à sede, a parte administrativa do sindicato durante esses 3 anos mudou muito, certo? Não que o trabalho das demais coordenações não tenha sido válido, mas como alguém tem que fazer a mais ou a menos, a gente fez a mais. Atenção aos funcionários da educação redobrou, e com isso a gente pensava de ser uma eleição mais branda, mas foi bacana porque foi acirrada, né? Existiam 2 chapas, a outra chapa foi feita assim quase em cima da hora, mas foi bacana porque teve aquele teor, e a gente só veio saber realmente da vitória no finalzinho. É claro que você acompanhou, você viu. Sim, sim. Mas foi interessante. Agora, com isso, eu quero louvar a categoria. Por quê? A categoria, se aconteceu esse clima, é porque a categoria está insatisfeita com alguma coisa. Exatamente. O que deve ser feito, então, deve ser repensado, né, pela nova coordenação que foi reeleita no caso também, e o prazo é de 4 anos. Sim. É interessante que seja repensado pela nova coordenação, onde foi falho, apesar de ter sido feito muita coisa, mas ficou no ar onde foi que pecamos, tá certo? E estamos ainda engateando, teve esse problemática todinha, engateando para observar essa questão do grande motivo de ter sido acirrado tanto. E aí a gente teve a colaboração da estadual, tanto para chapa 1 como chapa 2, e todos que participaram, para não pecar aqui, para não, de repente não citarmos nomes, todos que participaram fez jus à vitória, né? Na verdade, a vitória, para você, numa instituição como o sindicato, a instituição é da categoria. Isso mesmo. Entendeu? E não só de Toninho, professor, ou só de A, ou de B, ou de C. Tá entendendo? E ganha os 2, porque a chapa 2 e a chapa 1 são integrantes da funcionária da educação. Exatamente. Ok? Exatamente. Então foi bacana. Foi uma eleição bacana. A gente acompanhou um pouco aí da eleição do pessoal aqui do Sinto, né? Aqui em frente em casa não tinha nem como a gente não participar, né? Entrevistamos o pessoal lá, inclusive entrevistamos Toninho e o pessoal da chapa dele, quando foram vitoriosos aqui aqui no Sinto, né? Falando de educação, Toninho. E é interessante, né? Falando da noite lá. Sim, sim. Eu gostaria de citar o nome da sua avó, né, Dona Nenê, que era uma torcedora nossa, nata mesmo, de coração. Isso mesmo. Falando de educação, Toninho, você tocou aí no assunto, é um assunto que com certeza você entende e conhece bem. Vamos fazer aqui uma análise rápida, já vamos entrar aqui no assunto de âmbito municipal, né? A gente vê aí, se você quiser englobar o assunto para colocar Brasil, Estado, você fica à vontade. Vamos saber aqui de você, Toninho. Vamos priorizar Macau? Isso, vamos priorizar Macau então. Fica à vontade. Vamos saber aqui de Toninho como é que ele está vendo hoje em dia. A gente está vendo a situação atual de como se encontra o município, né? Eu falo em questão de educação. Nós tivemos aí, como eu citei na entrevista passada, nós tivemos aí trocas de secretários, né? A gente vem com uma troca grande de secretários dentro desses 3 anos de mandato, né? Estamos falando atualmente de Macau, no caso, e eu queria saber de você, no seu ponto de vista, o que é que acontece? Onde é que está acontecendo o erro? O erro são nas pessoas que estão assumindo a parte da educação, ou o erro está em quem gerencia de cima? Falar de educação
Teu e Macau e todos os distritos, em Macau, vamos tocar Macau, né? Falar de educação em Macau, a gente fala com uma certa angústia, né? Porque sem educação, uma cidade, vamos falar de Macau. Isso mesmo. Uma cidade, ela não vai para canto nenhum. Certeza. A gente está falando do micro, e o macro aí é que não vai. Nessa sua colocação, o meu ponto de vista, nosso ponto de vista, é que os gestores que passaram nas secretarias, os secretários, eram todos competentes. Como estamos falando de educação, vamos tratar da educação. A gente vê que o problema não está na pessoa, na peça lá de secretário. Que assume a parte, e né, sim pessoa? No gestor geral, executivo. Por quê? Porque, sem citar nomes, passaram, todos os secretários que passaram aí, têm competência curricular, competência pessoal, competência profissional. Então, o problema está no gestor executivo. Isso é notório. Toda Macau sabe, toda Macau vê, toda a população vê e percebe que isso. E N motivos. A gente pode enumerar aqui. Exatamente. Se quiser enumerar, fica à vontade. Por exemplo, o transporte macauense da educação não funciona por quê? Porque por culpa do secretário A ou B que passou lá? Não. Macau sabe. A merenda, né? A merenda escolar, coitado, meu Deus do céu, cara, é um absurdo. Toda a população macauense sabe. Era culpa do gestor, secretário? Não. Falta de material para o professor trabalhar. E aí a gente vai elencar aqui, só esse ponto vai render muita coisa. Mas respondendo sua pergunta, não. O problema não está nos secretários que ali passaram. E sim, no gestor principal executivo da cidade de Macau. Exatamente, Tom. E foi a resposta que nós obtivemos das outras pessoas que, inclusive, eu entrevistei aqui dentro esse bate-papo aqui que nós vamos fazendo, né? Vamos falar aqui um pouco de gestão. A gente vê que o Cinti tem sido muito participativo, né? Inclusive, nós temos um carro de som do Cinti todos os dias na rua cobrando o dia dos aposentados. Toda vez quando eu falo aposentado, eu lembro de Odessi. Odessi, que é professora, se não me engano, aposentada, não é isso? E a gente vê aí todos os dias na rádio, nos blogs, nos sites, na rede social, a indignação com relação ao salário dos aposentados que continua em atraso ainda, né? E eu queria que você, falando em gestão, falando em Macau, falando em aposentados, que você acha que foi válido, falando em protestos também, né? Que nós tivemos aí um dos maiores protestos que, sinceramente, eu não tinha visto ainda, que teve aí o apoio de 100% da população, que foi aquele protesto que teve no dia 9 de setembro, se não me engano, no aniversário de Macau, né, onde toda a população abraçou a causa desses protestos. E eu queria saber se você acha que foi válido esses protestos que já tiveram contra a gestão Túlio Lemos. O protesto, ele tem como se fosse uma problemática, é um reflexo de todo um problema existente. É assim, a metodologia, a dinâmica sindical, ela é pontuada. Por exemplo, vamos pontuar atraso de salário, que é constante. Quando chega dia 25 de cada mês, o funcionário público municipal ele já começa a tremer, pressão já começa a oscilar, diabetes começa a apresentar danos à saúde. E com isso, a gente vem nesse período todo negociando com a gestão pública, pedindo socorro ao legislativo, que também é grande culpado, né? Grande culpado porque é um dos poderes, grande culpado dessa desgraça que Macau está passando. Está passando, certo? Agora, quando se vai para protesto, para greve,
É porque todos os recursos de diálogo, de conversação já foram estouradas. Falando em diálogo, Toninho, só cortando seu raciocínio bem ligeirinho, falando em diálogo, deu em que todos aqueles diálogos que o Cinti sentou com o prefeito, que vocês sentaram, os blogs noticiavam e tal, deu em que aqueles diálogos, aquelas conversas? É justamente isso que eu estou falando. Os diálogos acontecem, são bons, são teóricos, mas são utópicos. Ou seja, se faz acordos dialogáveis entre categoria, coordenação e o gestor. Fica taxado que a partir dali não se atrasa mais pagamento, nem de ativo, nem de aposentado, mas o que a gente vê na prática é tudo errado. Nada acontece. Nada acontece. É desgastante. Tanto é desgastante os protestos, é desgastante as greves, como é desgastante psicologicamente os diálogos. Porque você está de frente a frente com o gestor, que é quem tem o poder executivo na mão, Sim. E você sai satisfeito num diálogo. Mas na hora de cumprir, na hora da prática, não acontece. Não acontece. Então é desgastante. Então os protestos são válidos, né? Apesar de ter tido protestos como o Fora Túlio, né? Sim, exatamente. E o Cinti foi muito criticado porque não participou. Sim. Eu vi muito. Mas Vamos falar sobre isso. certo. Daqui a pouquinho. Bom. Então os protestos eles são válidos, no geral. Tá certo? Você acha que foi válido? Todos os protestos Sim, foram são- válidos. Olha como são válidos, tanto válidos, porque com protesto, com briga, com denúncia, com coisa na rua, coisa denúncia no rádio, e tá aí. Exatamente. Imagina se não tivesse tido nada. Exatamente. Entendeu? Se tivesse todo mundo calado. Né? Seria pior. Porque tem gente que fala assim, não, o povo vocês vão pra rua, o sindicato vai pra rua e a gente vê tudo do mesmo jeito e não muda nada. Aproveitando pra entrar nessa parte, Certo. aproveitar pra entrar nessa parte. Essa história de não muda nada, aí vem, a justiça não faz nada, né? Eu tenho certeza que tanto o Cinti como os aposentados já procuraram o Ministério Público. Qual é a resposta que o Ministério Público dá ao sindicato? Qual é a resposta que o Ministério Público dá aos professores aposentados? Ô Teu, a gente tem 4 poderes. 4 poderes. Desses 4, 3 são poderes efetivos. Poderes que têm poder de resolver. O 4º poder são os sindicatos. É o povo. Que também tem poder. Mas é um poder que não tem poder de resolver. Exato. A não ser de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Como assim? A gente tem o legislativo, que são os vereadores, tem todo o poder de resolver, de tirar prefeito, de isso, daquilo, de fiscalizar. Prefeito só governa se tiver o legislativo, se o legislativo, vamos dizer assim, entre aspas, permitir que ele faça o certo ou o errado, né? Assim? Exatamente. Então, tem o executivo que não funciona. Infelizmente, em Macau não funciona. Isso mesmo. Na verdade, em relação a funcionário público, todos os executivos que passaram aí deram dor de cabeça a funcionário público. Negando direito e outras coisas. Mas vim para cá. Aí tem o judiciário. Você falou do Ministério Público. Isso. Eu não vou dizer aqui precisamente as vezes que fomos ao Ministério Público. É porque tem uma hierarquia. Você para ir para um federal, você tem que passar. Tem toda uma hierarquia, um cuidado e tal. Então a gente foi várias vezes aqui como coordenação. Nunca fomos só. Fomos várias vezes levando a categoria, tanto ativo como aposentado, levando o pai. Problema na escola da Coab, trouxemos várias vezes de outros locais também, para conversar o pai, o aluno e a promotoria. E a gente vê que parece-me também utopia você contar com o poder público municipal, Ministério Público Municipal. Então, por quê? Em algum momento, a gente, além de levar a coordenação, levou também
por exemplo, aposentado, que é o grande problema. É o grande problema. Hoje é o grande problema. Infelizmente, são maltratados, cara. Não pode acontecer. Toda Macau sabe, são maltratados. Mas a gente nunca deixou de falar, de gritar pelo aposentado. Então, uma das vezes, entre tantas, que a gente levou os aposentados, frente a frente com o Ministério Público, os próprios foram xingados, dizendo que ainda estavam novos, ainda podia trabalhar. E a gente reclamando lá 2 meses atrasado, que é uma constante que vem. Então, mostrando que esses novos aposentados estavam sofrendo, aumentando problema de saúde, de pressão, disso e daquilo, não estavam cumprindo com os seus afazeres. Sim, as suas dívidas, né? Para pagar as dívidas. De crédito. E com seus credores. A gente saía lá, assim, tipo assim, a gente veio aqui para quê? Por quê? Para quê? Então, dos poderes, os 3 que pode fazer, nenhum dá resposta. Nenhum fez. Então, ultimamente, o nosso jurídico, o jurídico do Cinti, entrou com uma ação diretamente judicial. Diretamente. Está em tramitação, tem um problema da pandemia. Essa ação é focada principalmente no atraso de pagamento dos aposentados. Então, existe uma morosidade da justiça, que isso é incrível, é incrível. Inclusive, não misturando as coisas, mas eu até me surpreendi em ter saído o resultado do Conselho Tutelar em Macau. Não estou misturando as coisas. Sim, entendo. Rápido, mostrando a celeridade em alguns casos, em outros, que eu acredito eu que dos aposentados tem mais precisão e que seja resolvido mais rápido do que do Conselho Tutelar, né? E fica uma pergunta no ar, assim, para Macau responder para si próprio. Como é que o Ministério Público agiu tão rápido na questão do Conselho Tutelar, e não age rápido na questão dos aposentados, da ingestão. Isso mesmo. Impetrada em Macau. Vamos colocar tudo Tá certo? Não é uma palavra só, ingestão. A gente não está aqui tratando individual, a gente está falando do coletivo. Então, com isso, até os diálogos com o Ministério Público, ele é utópico. Quando se quer fazer, faz, a gente sabe disso, infelizmente. E o sindicato em si, ele tem o poder de denunciar, de reclamar, de ir para a rua e de lutar. Não tem outro poder. É angustiante, né? Tem um grupo de zap dos aposentados da educação. Imagino. Cara, é uma angústia, assim. Eu olho lá, tem dia que eu não sei nem o que dizer. É angustiante mesmo. Porque o que está sendo desrespeitado e não tem desculpa de honorários. Exatamente, de queda de receitas, porque existe, é o que colocam, né? O que colocam que tem queda de receita. Não existe. Em média, quem entende o que é média, 8 milhões mês. Não tem desculpa para que isso aconteça. Para onde está indo o dinheiro, aí é outra conversa e tal. Exatamente. Mas os diálogos também com o Ministério Público é outra coisa utópica. Sim. Acontece? Acontece. A gente faz porque é um orifício nosso de fazer, a gente faz, mas também, infelizmente... Não tem resposta. As respostas finais não chegam, né? Chegam. É isso que eu... Aumenta a angústia ainda mais. Aumenta, com certeza, porque as dívidas das pessoas dos aposentados, gente que tiver cartão de crédito, vem uma ruma de juros, gente que deve aluguel, gente que... Até porque, Tony, eu lembro bem na época que a gente também deu a cobertura quando vocês do sindicato estavam fazendo uma arrecadação de alimentos naquela época para esses aposentados, né? Para os professores aposentados do Cinti, que inclusive nós também demos uma ajuda lá para o pessoal fazendo a divulgação para que o pessoal pudesse arrecadar alimento e os aposentados não passassem fome. Eu acho que hoje em dia a situação pode estar até muito pior do que essa, do que a gente viu há um ano atrás, eu acho, mais ou menos, quando aconteceu essa campanha. Jadson Carlos está aqui na nossa live, ele diz o seguinte: boa noite. Por que o sindicato não aciona a justiça no tocante ao pagamento dos aposentados? Já respondeu, né, Tony? Já foi respondido e tem as provas, como a gente já acionou, o jurídico já se mostra, né, fazendo essa parte diretamente
né, sem precisar do Ministério Público diretamente. É porque, como a gente diz, é moroso. A justiça é lenta. Né? A justiça é lenta. Para o pequeno. Sim, para o pequeno, porque pro conselho já resolveu. Odeci diz o seguinte: todas as conversas do sindicato com o prefeito Túlio Lemos não dá em nada. Porque Túlio Lemos não tem palavra, não cumpre nada do que ele fala. Tá falando aqui na live toda a vida, viu, Odeci? Quando a gente fala aqui em aposentados, eu só lembro de você, porque você e Francisca, né? Tem Francisca também e Vilma Moura. Vilma, vocês três, pronto. São as guerreiras aí da rede social que estão aí sempre cobrando e sempre pedindo aí que o salário seja pago em dias e fazendo essa cobrança. Berg diz o seguinte: mas Túlio Lemos está aí querendo aparecer pro povo nas redes sociais. Se ele não fez nada até agora, vai fazer quando? Né? Jadson diz o seguinte: porque já que ele questiona, porque já que o Ministério Público de Macau não respeita a categoria, por que não levar para esferas superiores? Já fizeram isso, Toninho? Jadson e os demais colaboradores, né? Jadson é um cara que ele não é da educação, mas é esposo, né? Isso mesmo. De pessoa afiliada. Exato. Tenho uma estima muito grande por ele e admiro muito essas colocações. Em outra esfera, Odeci, desculpa. Sim. Odeci, um abração para você. Você é uma das guerreiras, não tirando o mérito das demais, mas aposentada guerreira. É a voz, você é a voz do aposentado de Macau. É verdade, Odeci, viu? Tá os nossos aplausos muito, aqui para Odeci, muito bem colocado. É uma pessoa como Odeci, tem uma categoria excelente para reclamar, entendeu? E essas reclamações de elas são pertinentes. Então, em relação a outras esferas, a gente procurou já se organizar para partir para outras esferas. Agora, quando a gente procura outra esfera, é uma hierarquia. Tem que passar, tem que ter várias denúncias aqui, porque senão quando você chegar lá, não é aceito nada. Sim. Primeiramente, você tem que ter um certo acervo. Ainda não tem essa quantidade toda de denúncias, estão para chegar lá e acontecer, não. É igualmente a questão também da televisão. Sim, entendo. A gente pensa que, pai, vamos denunciar, vamos colocar na InterTV. Na InterTV. Quando você tenta falar com a InterTV, outra televisão maior, é uma burocracia tão grande que parece que é montada para você desistir. Tanto essa parte da justiça, como a parte de televisão. Agora, eu sou muito de acordo se aprofundar nessa parte de denúncia em outras esferas. Eu sou muito de acordo. Mas, quem sabe seja o próximo passo. Exatamente. Apesar dos pesares. Olha, Maria de Lourdes Lilia, ela diz aqui na nossa live, tá aqui nos comentários: a Justiça de Macau é conivente com os desmandos do prefeito. Diz Lilia: já tive a oportunidade de acionar o Ministério Público em uma das vezes. A promotora nos mandou fazer uma poupança e em outra ela disse que não podia fazer nada, pois o prefeito disse que não tinha dinheiro. É uma verdadeira piada e eu ri na hora. A gente acha incrível como isso acontece, né, Tom? Porque a gente vê diariamente o Diário Oficial com nomeações e tal, e sempre essa mesma história. Não tem dinheiro para pagar os aposentados, né? Mas diariamente nós vemos aí que o Diário Oficial só cresce com tanto contratações como nomeações de cargos comissionados. Exatamente. Lili é outra pessoa que eu admiro muito, gosto muito, inclusive das suas colocações. E ela tem razão quando diz que é uma piada, porque ela deixa de ser, você vai tratar uma coisa séria e termina você, poxa, é utópico, né? E termina saindo sem. Inclusive, ela é uma das que sempre participa quando a gente vai ao Ministério Público e ela vê as chacotas da própria justiça, né? Sim. Uma categoria. Agora, engraçado, fazendo aqui uma análise, misturando já do início, quando há pouco tempo aí a saúde teve em greve, né? Sim, sim. E de repente apareceu 21 milhões para colocar salário em dia de todo mundo. De todo mundo, rapidamente apareceu. Mas não tem problema financeiro. Foi provado naquele momento. Não tem problema financeiro. Entendeu? De repente apareceu 21 milhões ou mais para conter as folhas. E aí vem verbas extras,
ninguém sabe, não tem transparência, o portal de transparência não funciona. Não existe uma transparência vindo do executivo. Sim. E também do legislativo. Na verdade é essa. Exatamente. E aí você fica perdido. Só se for pra porrada mesmo. É verdade. Olha aí, um abraço para Fernando Silva, boa noite. Um abraço para professor Toinho, tá mandando aqui um abraço. A Andriele Tauane, ela pergunta: Toinho tem previsão para o pagamento dos efetivos? Você tem essa informação? Andriele e os demais funcionários públicos de Macau, tanto ativo como aposentado, essa resposta é não. Não tem previsão. Não, porque eu gostaria de dar uma resposta contundente. Exato. Hoje em dia a gente vive essa instabilidade, satisfatória, né? Mas não tem. O executivo nem receber mais ninguém, mesmo à distância, não está recebendo. Então a gente não tem resposta, cara. Macau está super abandonada ao ponto de você querer uma resposta simples, teoricamente. Simples como essa. Como essa, e não ter. Porque o dinheiro entrou nos cofres mais uma vez e não se sabe disso. Infelizmente. Aí como falando dos poderes, se o sindicato tivesse o poder de executar, ele ia lá e sacava aquele dinheiro, 3,5 milhões, para cumprir com todas as folhas de ativos e aposentados. Sim. Tá entendendo? E inclusive é uma média de 8 milhões, tirando 3,5 milhões, sobra quanto? Eu não sou muito bom de matemática. Tamo junto, Então, você não é muito bom de matemática, você que é professor. Sobra um certo valor que sim, dá para fazer as coisas da cidade e dá para pagar quem mais. Pô, tem gente que tá aí há 1 ano e 7 meses sem receber dinheiro. Sem receber 11 meses. Isso é ridículo. Não tem explicação. Agora como é que a gente explica, Toinho, uma pessoa dessa que tá com 11 meses, salário atrasado, mas continua trabalhando, é amor? Só pode ser amor. É um amor muito, é um masoquismo. Outro detalhe da parte financeira que está acontecendo agora, é o ano político. Cuidado, pessoal. Tem gente com 10 meses atrasado e voltou a trabalhar. Será que voltou por amor, teu? Exatamente. Será que vai receber os 10 meses? É estranho. Cobrou por isso. O problema é o seguinte, vou dizer a você o que é. Porque as pessoas, elas estão se confiando que, não, é ano eleitoral, vai pagar direitinho. Só que a gente sabe que se não pagou em 3 anos, não tem como pagar direito agora, né? Porque como é que se tem uma queda de receita em Macau e as pessoas se confiam nesse pagamento? Todos os dias a gente vê, não tem como pagar os aposentados, que é uma obrigação, né? Efetivo do mesmo jeito, tem que ter o dia certo e pagar. E como é que vai pagar um coitado de um contratado? Como é que bota pra dentro e o coitado vai lá? Não, eu vou, pelo menos eu posso receber um dia, né? Diz assim, pelo menos eu posso receber um dia e deixa pra lá o que passou, já passou, trabalhou 10, 11 meses de graça e fica por isso mesmo, né, Toninho? Mas vamos continuar. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos continuando aqui. Entrando nessa parte de eleições e tal, a gente sabe que hoje em dia, a cabeça das pessoas, acredito eu que tenha mudado um pouco. Né? Acredito que tenha mudado alguma coisa em decorrer de toda essa lamúria que a gente vem passando. Não é possível que as pessoas ainda caiam no conto de fadas. Então eu queria saber, Toninho, de você se... que as pessoas já que falam muito em compra e venda de votos, ao seu ver, você acha que isso nos dias de hoje mudou, a gente vai viver uma realidade parecida com o que a gente já viveu aí em outros anos? A compra e a venda do voto é a desgraça da nossa democracia Macau. Também, né? Isso chama-se corrupção, né? E isso chama corrupção e a compra de voto não mudou, continua a mesma coisa. Na prática, até o dia 4 era para ter sido feitas as nominatas de vereadores, né? E ainda está acontecendo, né? Não, as nominatas já foram feitas. Sim, as nominatas já foram encerradas. É transferência de título até amanhã. Até o dia 4, verdade. Algo foi que a gente percebeu em Macau. Até mesmo no dia 4, em cima do dia, eu acho que você percebeu, né? Também, toda Macau viu, acontecendo as compras de voto. Uma pessoa que estava no partido A, foi pro partido B. Foi por amor, será, teu? Exatamente. A gente fica observando essas coisas que acontecem caladinho, né, Toninho? A gente vê que tudo já começa antes mesmo da eleição, vamos dizer assim, já começar. Sim. Né?
Depois, após as nominatas formadas, a gente sabe que muita coisa ainda pode acontecer. Então, a compra de voto, ela continua. Então, a gente tem o prazer de denunciar isso aqui no seu canal. E também, além de Macau, de todos os cantos, e a própria justiça. Cuide disso. Cuide disso. Porque quando você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada futuramente. Vai sofrer mais 4 anos. Tá certo? Inclusive, pessoas que são processadas da justiça por compra de voto provada, não é eu que estou dizendo Sim. só, continuam na política de Macau, cara. Inclusive dizendo que é líder e tal, tomando frente, negociando com o candidato A. Isso não é um absurdo. Então, uma cidade como Macau, quando é que ela vai para frente se ela está vendendo seu voto? Nunca. Exatamente. Nunca, Essa Exatamente. cidade, então na hora que vende o voto, vai faltar futuramente para saúde, para educação, para transporte, para segurança, para infraestrutura que está aí a Que cidade. tá aí do jeito que nós estamos vendo. Tá a É calamidade. uma buraqueira da uma entrada. calamidade. Então, se você, por exemplo, continuando falando de compra de voto, veja como é interessante compra de voto. O legislativo, vamos pegar um vereador A. O vereador A, na última eleição, teve vereador que gastou 400, 500, Quase, 600, até 800 mil. Exatamente. Se vocês pegarem uma calculadora aí, que eu não entendo muito matemática não, o salário de um vereador é 7.500 bruto. Isso. Se multiplicado por 48, por que 48? São 48 meses. Dá 360 mil. Como é que você vai ter 360 mil bruto? Não é líquido, ainda vai ser menos. Sim. Durante 4 anos. E você investiu, gastou, comprou voto 600 mil, por exemplo. Não vai dar outra. Esse vereador A, B ou C que fez isso, ele vai querer tirar dobrado esse dinheiro. Pois E é. aí, Macau, É aí acordem. que entra o seu Acordem, bolso. porque aí onde vai faltar educação, faltar saúde, faltar salário. Cuidado, estamos no ano de eleição. Não venda seu voto, vote consciente. Essas pessoas que estão processadas politicamente, esqueça essas pessoas. Até porque Macau precisa de líder. Isso, acredito eu que precisa de uma nova inovação, como na campanha passada, né, Sim, Toninho? sim, Tipo, sim. nós tivemos, Sim, teve. queira ou não, nós tivemos uma renovação grande, Teve, né? teve, E nós teve. vimos aí o que foi que aconteceu. Muitos vereadores que faziam parte de grandes oligarquias políticas de Macau não voltaram, né? E vereadores, como você falou aí, Toninho, que venderam isso, que venderam aquilo, que investiram milhões em campanha, tiveram 500, 600 votos. Você tira por aí. A gente tira por aí que eu acredito muito no povo, né? Eu acredito muito nas pessoas. É tanto que a gente hoje vem lutando por uma Macau melhor exatamente por conta disso, que a gente acredita muito no povo. E nós vimos que isso foi primordial na campanha passada. Fizemos uma limpa praticamente na Câmara, ainda voltou uns 2 ou 3, não lembro, não lembro ao certo. Eu acho que 3 ou 4 vereadores que faziam parte das gestões passadas, mas que hoje estão atuando na atual gestão, né? Mas o povo deu uma resposta boa com relação a essa história de compra e venda de votos. Não querendo insinuar ou dizer que os vereadores votaram por isso, mas a gente sabe que muitos, né, investiram muito alto aí para poder se reeleger. É porque, infelizmente, na nossa cidade o voto é mercadoria. Tá certo? O voto é mercadoria. Então o poder ele faz o quê? Ele faz toda uma dinâmica para justamente de 4 em 4 anos haja necessidade. Por exemplo, Macau ainda tem 6 mil analfabetos. Macau tem um índice de desemprego altíssimo. Altíssimo. Então você chega numa época dessa... Tanto que as pessoas saem de Macau para procurar emprego fora. Sim, então, falando da Câmara, e em relação a tudo, Sim. você não me diga qual é o projeto de qualquer vereador que aí está, dos 13 que aí está. Estou falando politicamente, não estou falando pessoalmente. Isso mesmo. Mostra aí um projeto de que tem o apoio de mais 12 para gerar emprego dentro de Macau. Não tem um. Não tem um. Diga aí um que fez um projeto para tirar essa problemática de atraso de pagamento. Não tem um. Diga aí um vereador ou vereadora que tem projetos em defesa da mulher.
macauense, tão sofrida, agressida. Então, não tem. Então, por que esse pessoal não faz projetos para beneficiar o povo? Esquecendo principalmente a prefeitura. Por quê? Diz assim, a gente vê muito aí, muitos textos aí. Eu comprei o voto, eu não tenho direito a fazer lá para você. Quando não. a pessoa procura, já ouvi muito isso. É. Não, eu comprei o seu voto, eu não tenho direito a dar nada a você, não. Não tenho direito por fazer nada por você, não. E a gente... E parece que cumpre, viu, que diz? E aí, que diz que não vai fazer, não faz mesmo, não. Exatamente. E aí a gente tem outras frases, como bem novas, né? Aí, roubou, mas fez. E uma frase não muito antiga, que era assim, sobre essa parte também, né? Sim. Eu sei o valor de cada um macauense. Sim, eu sei o valor que cada pessoa tem. Eu sei o valor que cada pessoa tem. Agora, será que o povo tem culpa disso, Toninho? Muito. Muito. Mas a gente tem um problema chamado educação e cultura. Sim. Se o povo da nossa cidade, ele não foi educado, nem culturado, para não passar para isso, ele é violentado a cada dia que passa, a cada semana, mês. Como? Desemprego. Você tem uma casa que só o pai de família, olha como é montado a coisa. Só o pai de família ou a mãe de família, ela é quem banca a casa toda. Veja como a problemática é grande. Sim. E essa pessoa é aposentada da Macau Prévio de Macau. Só ganha um salário mínimo. O que é que essa pessoa tem de rentabilidade para sua família? Então, tudo isso é montado, teu. Infelizmente, aí quando chega uma época dessa, aí pega 200, pega 300, pega isso, pega aquilo. Pega um bujão, pega aqui o papel de luz. Infelizmente. Né? Talvez, a gente espera que muita coisa mude nessa eleição, mas ainda tem a questão da compra e a venda do voto. Sim, vamos lá, Aurislane Batista, parabéns, professor Toninho, pela iniciativa. Vamos à luta, Jadson Carlos, ótima entrevista, Emanuel Nogueira, estamos juntos. Maria Lilia diz: a vice-diretora Joana Sampaio entregou o cargo com 9 meses de salário atrasados. Lídio Carlos diz: salário de trabalhadores e aposentados é um direito constitucional, cadê o respeito pela lei? Simone Freitas, falando de compra de votos nesse período, que você faz parte do pessoal, você já passou por algum problema parecido? Simone Freitas? Sim, Simone Freitas. Boa noite, Simone. Tocado aí o nome Aurislane, professora. Sim. Sofredora também, tem sua responsabilidade. O nobre colega Lídio Carlos. Exatamente. É outro também que tem uma visão, outra pessoa eu conheço, né? Tem uma visão assim desses desmandos aí, né? Exato. E quando a gente toca nesse assunto aí, que Simone falou, em relação, ela citou o PSOL, eu vou falar do PSOL, um partido novo, né? É um partido novo, é um partido que está em crescente. A gente teve, eu faço parte do PSOL, né? Sim. A gente eu comecei no PSOL em dezembro, por aí. Cheguei lá, já tem um trabalho bacana feito por... Era filiado antes a qual partido? Não era filiado não era a filiado. nenhum. Eu era simpatizante, sempre de partido de esquerda, sempre participei do PT Sim. Macau, inclusive novo ainda, com a bandeirinha nas costas, e os gestores da época mandando a polícia correr atrás da gente e tal. Mas quando eu fui me filiar, me filiei no PSOL, estou feliz, num partido pequeno, bom, simples. Tem uns problemas porque todos têm. Mas é muito bacana estar lá no PSOL, e a gente está lavacando o PSOL, né? Como falou, a pessoa falou aí. E o PSOL a gente pegou com 19 pessoas, na outra eleição tinha 19 filiados, hoje está com mais de 400. Então... Em Macau? Em Macau. 400 pessoas 400 filiadas. pessoas. Então, teve a nossa nominata, não teve problema, fizemos nossa nominata bacana, tanto pré-candidatos a vereador como a vereadora, muito bacana, não teve esse problema. O trabalho da liderança lá do partido, que é Marcos Queiroz, Sim. bem feita, né? Faz jus isso aí. E em relação à corrupção dentro do PSOL de Macau, a gente espera que não tenha. A gente espera que não aconteça. Apesar de a gente ter passado por uma situação dessa. Na eleição já. Lembro muito bem. A gente perdeu uma pessoa, um pré-candidato lá, para um outro grupo político aqui de Macau.
Então, diante A eleição que você fala 2016? a eleição agora, para fazer as nominatas agora. Sim, para fazer as nominatas. A gente perdeu um pré-candidato, ele fez a sua opção, tudo bem, é ele, né? Mas falando da questão de compra de voto, corrupção, foi um que foi. Sem explicação, e a gente ficou sem essa peça, mas sem problema, a gente repôs direitinho, o grupo está impacto, tá certo? E a gente espera que não percamos mais nenhum, mas é o que a gente está vendo. Isso a mesmo. gente está vendo. Tem pessoas aí aliciando as pessoas pobres, nos bairros pobres, não só pobres, desculpa também, algumas pessoas da sociedade. Sim, daqui para a eleição, daqui para as convenções, né? A gente vai ver que ainda vai ter muita coisa. Por isso que as pessoas dizem, muitas águas vão rolar ainda daqui para as convenções para encerrar, vamos dizer assim, ou dar o pontapé inicial para as eleições 2020. Exatamente. E quando eu ingressei, falando da pergunta aí que tocou no pessoal, quando eu ingressei no pessoal com certo tempo, eu vi muita gente dizer assim, pessoas que vivem barganhando coisas políticas por aí, né? Dizer assim, Tonho, você não se aguenta até o dia 4 da nominata, não. Eu disse, rapaz, tem exceções. Tem exceções nesse meio aí. E eu garanto a você que, como você vai ver, eu continuar. Estou continuando no PSOL. O grupo, na verdade, parabéns ao grupo do PSOL, né? Que só uma pessoa, por exemplo, só uma pessoa lá, essa pessoa siga o caminho dele e a gente continua no da gente. Isso aí, Tonho. Nós vamos aqui para um pequeno intervalo para Tonho tomar aqui um pouquinho de água, mas eu vou deixar aqui a pergunta do segundo bloco aqui no ar. A gente sempre tem em cada programa uma polêmica e nós vamos deixar a pergunta polêmica agora no ar, que é a pergunta seguinte. Não responda agora, Tonho. O que você acha do seguinte comentário? O sindicato só vai às ruas quando eles vão buscar os direitos que são deles, porque das outras pessoas eles não vão. Vou deixar aqui essa pergunta no ar, enquanto a gente vai para um pequeno intervalo comercial, só para Tonho tomar uma aguinha aqui, mas nós voltamos já já. 2 minutinhos, rapidinho. Shaolin Acessórios veio pra ficar. A loja aqui tem tudo para celular, importados e novidades. Shaolin Acessórios, a loja da cidade. O contato eu deixo pra vocês: 998294443.
O que você precisar para celular ou eletrônicos é só procurar em Shaolin Acessórios. Rua Natal 138, bairro Valadão, Macau. Shaolin Acessórios, a loja que chegou para ficar. Bom mesmo é ter um bom vizinho, bom mesmo é ter comodidade. Caprichado, variado e baratinho pra encher o seu carrinho à vontade. Bom mesmo é ter o feirão Rede Mais pra economizar. Rede Mais. Bom mesmo é ter um bom vizinho. Bom mesmo é aproveitar as ofertas do fim de semana Rede Mais. Caprichado, variado e baratinho pra encher o seu carrinho à vontade. Rede Mais. Bom mesmo é ter um bom vizinho. É isso aí, gente. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do bate-papo do portal. Estamos aqui com o professor Toninho, ele que é aí um mestre na fala da educação macauense, professor de matemática, logo de matemática, rapaz. O que eu menos gostava era matemática. Acredito eu que eu e a maioria das pessoas, mas ainda bem, eu não tive Toninho como professor de matemática não, mas o homem deve ser bom. Ainda bem que eu não tive ele como professor, porque essa parte aí não é muito comigo não, viu, Toninho? Eu acho que você tem cara de quem pega muito no pé dos alunos. Não. Sou o contrário, eu gosto mais de orientar, sabe? De orientar, né? É. Porque tem professor de matemática que é meio carrasco, Toninho. Não. Muito democrático e preocupado no aprendizado, né? Isso. Os alunos... Que é o primordial. Por exemplo, divisão, aí a gente ia mostrar a maneira de como você aprender a dividir. Rapaz, de repente... a minha professora que me ensinou a tabuada foi Socorro. Sabe quem é Socorro que ensinava no Duque de Caxias? Socorro tinha um jeito de ensinar a tabuada que se você não aprendesse, era porque você não queria mesmo. É porque assim, não desmerecendo, né? Sim. É uma das maneiras, Sim. mas a tabuada deve ser uma das últimas, um dos últimos artifícios de aprendizado matemático. Mas na época, é muito mas pra época, né, Toninho? É verdade, claro. Era 1800 e volts, vamos deixar pra lá. Olha, gente, a gente deixou uma pergunta aí no ar, no bloco anterior pra Toninho, né, que a pergunta foi o seguinte. A gente escuta muito falar, como eu ando muito na rua, a gente anda muito em rede social, então a gente escuta muito falar. E a pergunta é o seguinte, Toninho. O que você acha do seguinte comentário? Abre aspas. O sindicato só vai para as ruas quando eles vão em busca dos direitos que são deles. Quando é dos nossos direitos, né, das pessoas e tal, que precisam, população em geral, vamos dizer assim, eles não vão. Qual a sua opinião com relação a essa afirmação, Toninho? O quaisquer sindicato, aí falando do Sinti, ele é uma instituição que é mantida pelo seu filiado, pelo seu sócio. E com isso, ele é regido por estatuto, entendeu? Não pode infringir a parte estatutária. Ele tem a obrigação de defender os seus filiados. Não tem, assim, é muito o que falar disso. É fato que, por exemplo, na educação, tem N professores contratados. O professor, aliás, o Sinti, ele não tem o orifício de defender. Ele pode dar uma palavra, ele pode colaborar, não tem problema. Mas ele mesmo, pro embate, ele tem que ir pro embate pelo seu filiado. Porque na hora que você vai para a justiça, por exemplo, a justiça faz logo uma pergunta. É filiado? Se não for, tira de cena. Então, nessa parte aí, o Sinti teria o maior prazer de, eu digo assim, até que a instituição não autoriza, ele fala, mas seria um prazer, uma satisfação, o Sinti
poder comprar uma briga bem maior Sim. dentro de Macau, entendeu? Mas a gente se limita a dar o apoio ao filiado, porque é ele Sim. quem banca. Por exemplo, tudo que sai, uma bandeira, uma água, ali é tudo dinheiro do sócio. Isso. Entendeu? E por isso é que você tem o Cinti, ele vai defender os seus filiados, Exato. o interesse maior. Não deixando de atender uma pessoa ou outra, sei lá, em opiniões. Agora para a luta mesmo, aí para a rua, ele tem que levantar a bandeira dos seus filiados, dos seus sócios. Falando nisso aí, Toninho, já ainda entrando nesse assunto que nós falamos com relação a protestos e tal, a gente teve alguns protestos que foi realizado aí por algumas pessoas, né, aqui em Macau, a população participou, os estudantes e tal, e eu queria saber de você, já ainda entrando nesse assunto, já que a gente falou de Cinti, ir pra rua e tal, tem relação. Por que o Cinti de alguns não participou, né, de alguns protestos não participou, e se você acha que esses protestos tiveram, vamos dizer assim, foram válidos, você tinha respondido, mas eu quero encaixar uma coisa na outra. Se eles foram válidos, se você acha que esses protestos tiveram cunho político, já que nós tivemos participação de estudantes, nós tivemos participações de outras pessoas ligadas à educação macauense. Como eu falei, todo protesto, toda luta, ela é válida, né? É como a questão do aprendizado. Montessori, uma educadora mundial, ela diz que toda prática educativa ela é válida. Uma com mais valia, outra com menos. Na luta sindical, na luta por direitos, os protestos, eles são todos válidos. Todos válidos. Agora, cada um tem o seu ponto de vista, o seu foco, tá certo? E as lutas, desde o início das civilizações, a gente sabe dentro da história que para o trabalhador ter seus direitos tem que ralar muito, brigar muito, é muito sangue jogado fora aí, pelo mundo afora. Na história. Muitos anos na história muito, de muita luta. muito. Muita gente perseguida. A gente tem um exemplo aqui em Macau não estou fugindo do assunto, eu vou voltar, né? Não, sim, vamos lá. Porque faz parte. A gente tem um exemplo dessas lutas aqui em Macau muito forte com Floriano Bezerra. Sim, Você grande Floriano, pai de Renan, pai de Renan, conheço. Então, para mim, na minha opinião... Floriano que participou muitos anos, foi do PT, Toninho? Ele foi na época, PDT, sim. Foi alternando de partido. Ele sempre foi esquerda e é um cara muito sério, levou sempre política como coisa séria, levou Macau como coisa séria, levou a luta sindical como Floriano coisa séria. Floriano foi vereador ainda em Macau ou deputado? Ele foi deputado estadual. Isso, deputado, perdão. E com isso, ele fez muita luta aqui dentro de Macau, né? Teve muito ganho salineiro, ele jogava o balaio e aí ele conseguiu luva, botas e coisa que teve grande valia. Com isso, trazendo para a pergunta, né? Os protestos, eles são válidos. Desde aquela época lá, trazendo aí Floriano e tal, são muito válidos. Agora, uns têm os cunhos políticos, outros têm políticos partidários, outros têm políticos sindicais, outros têm só sindicais, e aí vai. O mais interessante é que você lute, você vai para o protesto com um objetivo de um todo. Sim. Certo? Um objetivo comum. Um todo. A luta, ela seja coletiva. Pense no coletivo. Né? E aqui em Macau aconteceu alguns protestos que eu vejo válido, sim, assim como todos. Mas teve dois específicos, o Fora Túlio, por exemplo. Sim. O Fora Túlio... Foi o último que nós tivemos. O Fora Túlio teve dois, né? Assim? Sim, tiveram dois. Teve um primeiro que foi um chame de gente. Isso, exato. E o segundo não tinha 100 pessoas. Foi. Aí eu vou puxar um ponto lá no início, o ponto da compra de voto. Sim. Da venda do voto.
da corrupção. Você acha que tem envolvimento? Eu não acho não, eu tenho certeza. Porque o que a gente viu no segundo Fora Túlio, pessoa A, B, C que estava de frente dos movimentos, sumiu. Depois apareceu com cargo de confiança na prefeitura. Exatamente. É com benefício tal. Para não citar nome, então associando os movimentos, né, sindicais, políticos, com a questão da compra de voto lá, que é o problema de tudo. É o problema de tudo. Então o Cinti não participou, eu não participei, porque a gente via, no caso Fora Túlio, que era o movimento, era uma questão muito pessoal com o Túlio, o prefeito Túlio. Sim. Não a questão política. É tanto que no segundo não tinha um contingente que teve no primeiro. Porque a tendência é que no segundo dobrasse. Triplicasse. Mas o que a gente viu foi uma diminuição. E a gente chegou à conclusão que movimento como aquele não era um movimento adequado para o Cinti participar. Entendeu? E eu acredito, se tivesse tido um terceiro, aí é que não ia ninguém. Agora digo, todo movimento, todo protesto ele é válido. Agora a metodologia, os pensamentos, a dinâmica que vai ser feita esse protesto é que é o nó do negócio. A gente, quando chegou no sindicato, no início de 2017, meados de 2017, 3, 4 meses atrasado, dos aposentados, aquela coisa toda, e a gente querendo se firmar, a gente fez um protesto muito bom dentro de Macau. Só sindical. A gente juntou todos os sindicatos de Macau, foi uma ideia nossa. Eu acredito que foi pioneira. Nunca tinha visto, sempre participei de movimento sindical, mesmo sem ser coordenador. Eu nunca tinha visto. E a gente conseguiu juntar todos os sindicatos de Macau em prol de um objetivo. Aí tá certo, ali foi um momento de protesto sindical, política sindical. E gerou também muito efeito, aí foi para negociar o salário que estava tantos meses atrasado, do gestor antes do atual, que deixou também muita coisa atrasada. Na verdade, os gestores macauenses sempre deixaram a desejar. Exatamente. Na verdade, infelizmente. Exatamente. Toninho, olha, Simone Silva diz o seguinte: parabéns, Toninho. Você é merecedor do nosso voto, um homem de caráter e de respeito pelo próximo. Marcondes diz: parabéns, Toninho. Ótimas explicações, estamos juntos. Jadson Carlos pergunta: Toninho, você acha que vai ter eleição esse ano? Valeu, obrigado. Marcondes e Simone Silva, né? Isso, Simone Silva. Jadson, eu particularmente, pessoalmente, eu penso que não. Eu penso que não, porque essa pandemia, cada dia que passa, cara, não acaba. Só aumenta. Eu não sei, eu penso até que esse ano não tem não. Se tiver prorrogar aí janeiro, fevereiro, se diminuir, porque se continuar no mesmo clima, não haverá eleição enquanto isso aí não baixar, né? Tomar um tento. E obrigado aí a Simone pelos elogios. Aguinaldo Martins diz: Deus abençoe sempre a família PSOL. Júnior Sena, parabéns pela iniciativa. Boa oportunidade para a parte da população conhecer os pré-candidatos. Essa foi exatamente a nossa ideia e nós queríamos que entrevistar pelo menos a metade, mas a gente sabe que não vem, né? Infelizmente a gente sabe que não vem. Helenice dos Santos, estamos juntos, companheiros. Ricardo Bruno está assistindo, Natália está assistindo. Micarla Rosselli. Um abraço, Micarla Rosselli. Maria de Lourdes Lilia diz: fora Túlio. TT Fraga diz: parabéns, Toninho, com certeza você vai fazer a diferença. Sami, um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Andréa Laureano diz: nós sentimos o seu compromisso enquanto sindicalista e enquanto vereador. Será uma força ainda maior com direito a voz e vez. Um abraço para Abimael Filho, um abraço para Abimael lá em Parnamirim, Madison Bruno, Lídio Carlos, Zé Dedé. Tem muitos comentários aqui. Marcos Queiroz diz o seguinte: você como presidente do PSOL tem nos representado magnificamente bem. Parabéns, Toninho. Toninho encontrou alguma dificuldade quando assumiu aí a liderança do Cinti, quando assumiu aí a liderança do PSOL? Obrigado aos participantes aí, aos elogios, né? E a gente está nessa, num pensamento de uma Macau que temos, né, para uma Macau que queremos.
E eu digo que tem jeito, Macau tem jeito. É só não pensar na prefeitura. Tem outras saídas. A gente tem exemplos aí de cidades que sobrevivem sem... Tem gente que não sabe nem o nome do prefeito. A gente tem... Existe um vício, vou dar a responder, né? Sim, sim. É porque vem à tona assim, existe um vício que é o gestor, ele esquece que o salário que o povo vai pagar ele é, por exemplo, Macau. Eu vou fazer uma pergunta agora, bem rapidinho. Dá pra gente fazer essa dinâmica? Dá, vamos. Quem de Macau sabe o salário do prefeito, sabe quanto é sua diária, do vice também, dos secretários? Manda aqui nos comentários, que eu vou ler aqui essa pergunta de Toninho. Isso é uma pergunta em torno de 90% da nossa Macau não sabe. Não sabe, isso mesmo. Vamos lá, Toninho. Vamos lá, a gente vai continuar. Eu vou deixar então aqui... é o seguinte, hoje a nossa Macau, ela não tem a preocupação de ter um olhar para a administração pública. A nossa Macau, o nosso povo, eu, você, eu, a gente não tem preocupação com eu, vou sim. Quanto é o salário do prefeito? Eu não sei. E eu que pago ele. Quanto é a diária do prefeito? Não sei. Isso. Então, a primeira coisa que a gente, como cidadão macauense, deveria fazer era isso. Quanto é o salário do prefeito? 15 mil. Então o prefeito, ele tem que saber que ele está ganhando só 15 mil para gerenciar essa cidade. Certo? Mas o que acontece? O prefeito A, ele daqui de Macau, eu sei, ele vai ganhar 15 mil. Ele é uma pessoa simples, vive do salário mínimo, por exemplo. Sim. E com 2 meses com 2 meses de mandato, compra de cara 2 limousines, uma para prima, outra para mulher, outra. Compra casa, faz uma compra de mais de 1 milhão. Já começou errado. Você acha, Toninho? Então, para concluir. Essa conclusão, concluir a pergunta de Marcos Queiroz, em relação ao PSOL, e você também falou do Cinti, o Cinti, administrar o Cinti, fazer parte, né, da coordenação, para mim foi uma satisfação. A gente alcançou, um dos objetivos que era respeitar a categoria. A gente conseguiu fazer isso e fazer uma abertura para a categoria. Não foi tão difícil. É claro que a gente encontra ausência de alguns filiados, de participar disso, daquilo, mas faz parte. Mas, inclusive, com nossa gestão, até a participação ficou maior, inclusive dos aposentados, que não era lembrado. Sobre o PSOL, eu falei da questão administrativa, sala de prefeito, porque quando eu fui convidado, foi do PSOL, fui simples, cheguei lá, coincidência, era véspera do dia do professor e o grupo estava junto, mais de 200 pessoas, numa rua simples, me fazendo de repente uma homenagem. Enquanto isso, em outros locais não teve essa homenagem, mas tudo bem. Mas lá no PSOL, falando do PSOL, como a pergunta foi feita aí, depois que eu cheguei e tal, aí teve umas situações e, por ironia do destino, eu passei a ser o presidente do PSOL. E eu aceitei para colaborar. E até agora estou colaborando. Pelo menos a nível de Macau, a gente pretende levar esse partido seriamente. É claro, como todo contexto político, existem algumas coisas que você deve ser maleável. Sim. A gente tem exemplo aí, a nível nacional, por exemplo, do presidente Lula. Para ele chegar a ser presidente, ele tem que se aliar, por exemplo, aos piores inimigos dele. Exatamente. Todo Macau sabe disso aí. E o pessoal, ele também é muito diferente, apesar da gente ter uma linha, ter um pensamento. Isso. Mas a principal meta do PSOL hoje em Macau, já que cresceu muito a militância, de 19 para mais de 400, uma crescente grande, muito grande, durante um ano, é que a gente continue fazendo um trabalho sério, vai ter os desgastes, mas a gente vai lutar por uma coisa: não há corrupção em Macau, não há compra de voto. Isso aí, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Tá bom? É isso aí, respondendo aí a pergunta que vocês deixaram aí. Um abraço para Adrian Gama, boa noite, Toninho e teu. Natália deixou uma pergunta aqui, que Toninho vai responder já já. O Cinti ainda está na luta,
para o Estado pagar o piso dos professores. Um abraço aí também para Márcia Cristina, Helenice dos Santos, Luciana Atanásio diz, as autoridades dizem que se houver alteração de datas, será para dezembro desse ano para ter eleições. Henrique Carvalho diz o seguinte, o presidente do TSE diz que será decidido agora em junho, se será o cancelamento ou não das eleições. Parabéns, Tonho, professor, pelas belas colocações. Vamos lá, a pergunta de Natália. Natália pergunta o seguinte, o Cinti está na luta para o Estado pagar o piso dos professores? Ainda existe essa luta? Parabéns, Natália, camarada. O Cinti continua na luta, apesar de estar com essa situação da pandemia, né? Sim. De juntar aquela coisa toda, mas continua na luta. E aquilo que eu disse no início, essa luta, esses pontos, aliás, do Estado, ele está parecido com Macau, né? A nossa governadora, né? Ela está deixando a desejar nesse sentido. Então, mas o Cinti não está deixando de fazer o trabalho que deve ser feito. É aquela coisa que eu disse no início, Macau, está assim uma utopia. Por exemplo, a governadora, né? Sim. O Estado, porque a instituição foi deixado 3 meses, aliás, 3 folhas, de novembro de 2018, dezembro de 2018, 10.000 mês, dos aposentados. Dois aposentados. Ridículo, cara. Da gestão você fala de Robson Faria? Robson. Sim, Robson deixou, sim. Ridículo, como é que... Poxa, cara, quem tanto contribuiu, não interessa se ele ganhar logo dos salário aposentados, mínimo, né? 10 salários mínimos. Os aposentados. E outra, a questão do Estado é parecido com a de Macau, mas sobre a Previdência. Sim. Mas a luta continua, o Cinti continua, apesar dos pesares, né? Apesar Sim. dos pesares, mas continua. Mas eu penso que a governadora Fábio, ela está deixando a desejar nesse sentido, né? Por exemplo, essas duas, ela pagou novembro de 2017 e falta as 2 folhas de 2018. Governadora, pague. São os aposentados. Eles precisam. Acredito eu que essas pessoas foram as que confiaram, né, na governadora. E a gente, pelo menos eu, que fui eleitor da governadora, eu votei, mas estou aqui também para fazer essa cobrança. Não adianta a gente votar, não, vai ser boa, vai ser isso, vai ser aquilo, não. A gente não adianta votar e dizer assim, não, o que estiver fazendo de certo, tá certo, mas o que estiver fazendo de errado tem que ser cobrado. Pronto, aí tem outro ponto que eu vejo negativo, mas continua a luta do Cinti, é pelo pagamento do piso nacional. E a governadora também ela é culpada, não tem outro culpado. É igualmente a pergunta que você falou, os secretários. Não, os secretários não são culpados pelo desgaste da educação nacional, não, é o gestor. É como a questão dessa problemática aí, a governadora é culpada, só tem ela de culpada. Por quê? Veja a discrepância. A governadora foi uma das que criou o piso nacional da educação do professor. Hoje, antes ela como governadora batia em todo mundo. Batia em Jajá, em Gegé, em Robinho, em Rosalba. Agora, como governador, está praticamente se negando, sim, a pagar o piso de direito, que ela foi uma das criadoras. É louvável isso. Então, eu penso que a governadora tem que repensar, e dar mais olhar, colocar mais um olhar, mais ouvidos ao próprio Cinti, porque ela foi cria do Cinti, ela começou pelo Cinti, né? Sim. Ela começou pelo Cinti e hoje governador do estado representando essa categoria da educação e se negando a cumprir com direitos necessários, que é o piso nacional. Que ninguém tá pedindo favor, né, Tony? Não, ninguém tá pedindo favor. São coisas que são leis e que tem que ser cumpridas. E outro detalhe, todos os estados do Brasil pagou, menos o do Rio Grande do Norte. Menos o Rio Grande do Norte, né? Incrível. Há uma professora. A senhora Fátima Bezerra. Nossa eu tô lá todos os dias, lá na página do Instagram da governadora, cobrando. Governadora, falta Macau. Governadora, a senhora ainda não trouxe para Macau o que a gente está precisando. A senhora ainda não honrou os votos que a senhora teve aqui.
né? Ela que foi a governadora mais votada aqui na cidade e ainda não mostrou para que veio ainda. Já vamos fazer o quê? 2 anos de mandato, né? Sim. Um ano e alguma coisa, né? Já? É. 1 ano e alguma coisa já. E a gente tem que estar nessa cobrança todos os dias. Não é porque eu votei que eu vou ver que tá errado, que eu vou dizer que tá bom, não. Né, essas colocações suas aí é pertinente também. Lembrando que a gente não está falando de Fátima. Sim. E sim Fátima governadora. Aí a gente aceitar o cidadão. Não foi inaugurada não, né? Não, ainda tá funcionando não. A tranca já barranco. Inclusive um carro já bateu, já amassou a frente lá da central. Você acha que não foi inaugurado por quê, Teu? Posso perguntar a você também? Pode, lógico. Eu acho que tá faltando, sinceramente, como eu falei aqui para Manuelson, né? Como eu conversei aqui com o Manuel, está faltando a força do PT local mostrar realmente para que veio. Né? Sinceramente, eu acho que falta isso. Falta que a governadora venha à cidade de Macau, falta que ela venha e dê as explicações por que a central ainda não foi inaugurada. Eu acho que deve estar aguardando alguma coisa, como eles dizem. Eu acredito que eles dizem que falta dinheiro para colocar as pessoas para trabalharem dentro desses locais. Mas eu não acredito nessa conversa não. Né, Tom? Eu não acredito nessa história não. Eu acredito que falta mais compromisso mesmo aqui com a nossa cidade de Macau. E sinceramente eu acho que as pessoas que fazem parte do PT Macau devem mostrar mais força com relação a isso, né? Mostrar mais lideranças e mostrar realmente aonde foi investido os votos do PT aqui em Macau, que teve aí a sua maioria, como eu já falei aqui. Certo? Simone Freitas está mandando aqui uma pergunta a gente já está praticamente encerrando 1h30, passou rápido, viu, Tony? E a gente vai aqui para o nosso segundo intervalo comercial e último, e na volta nós vamos ter aqui essa pergunta de Simone e nós vamos deixar aí as considerações finais para Toninho aqui falar sobre o que ele quiser, para ele falar aqui sobre a eleição, sobre o que ele quiser, certo? Último intervalo comercial, gente, rapidinho, 2 minutinhos, nós voltamos já. A Construfácil tem tudo para sua construção: tijolos, areias, britas, cimentos, telhas, ferros, lajotas, ferramentas, material elétrico, hidráulico, tintas, pisos e revestimento e tudo o que você precisa para sua construção ou reforma. Toda a linha de motores branco com os menores preços. Jardim, agrícola e motores para barcos. Somos revendedor autorizado de toda a linha de motores branco e peças de reposição. Os melhores preços e as melhores formas de pagamentos é na Construfácil, Rua Amaro Cavalcante, Centro, Macau, 3521-2078.
É isso aí, gente. Voltamos agora com o nosso bloco final, onde nós estamos aqui num bate-papo super top aqui com o professor Toinho, né? Muita gente interagindo aqui nas nossas redes sociais. Vocês podem compartilhar essa live para que outras pessoas possam assistir depois que a gente terminar aqui e encerrar ela. Podem enviar aqui seus questionamentos. Nesse último bloco a gente vai fazer aqui 2 perguntas e Toinho vai fazer aqui as considerações finais dele, vai explanar aqui sobre o que ele quiser, certo? E vai conversar um pouco com vocês que estão aí nos assistindo. Andréa Laureano, um abraço para Andréa, Lilia tá aqui nos assistindo, Natália, Jadson, Alderi, Miqueias, Raine. Vamos aqui essa pergunta, Toinho. Você já respondeu, acredito eu que você já respondeu, mas vamos ver aqui. Houve uma conversa, uma reunião com o Executivo Municipal em relação ao cumprimento dos vencimentos dos servidores de Macau. Acho que você já respondeu no início da entrevista, né? Mas sempre teve as conversas, como a gente já Sim. disse, e as conversas, eu costumava ouvir muito de um colega, ex-coordenador do Sinto, dizer que essas conversas esdrúxulas e algumas assinaturas mesmo, e num risco na água é uma coisa só. Então, infelizmente, nada de real. Nada de real. Sobre a questão do pagamento do funcionário público, né? Tanto ativo como aposentado. E hoje é uma situação super gravíssima. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que dá para você explanar muita coisa, Toninho. Mas eu queria antes, pra gente ir para as considerações finais, que você falasse aqui um pouco pra gente sobre Macau, né? Inclusive tá aqui a pergunta até de Simone, eu ia fazer essa colocação. Toninho, ela já tinha mandado aqui outra vez. Toninho, Macau tem jeito? Companheira Simone, né? Isso. Simone tem. Macau tem Toninho, jeito. tem como administrar Macau sem compromisso político? Aí você já pode juntar uma pergunta em outra. Porque o que a gente vê hoje em dia é o seguinte: a gente tem vários pré-candidatos, mas só que quando a gente vai no decorrer do ano eleitoral, né, várias alianças são feitas. O que é que acontece? Essas pessoas, elas fazem composições políticas junto com outras pessoas que acabam fazendo o quê? O que geralmente todo prefeito faz, entupindo a prefeitura de gente. Aí hoje em dia é aquela coisa, a prefeitura cheia de gente e não tem dinheiro para pagar todo mundo. Tem como fazer uma Macau melhor sem acordo político? Tem como fazer uma Macau melhor sem esses tratados? Vamos dizer assim, vamos chamar de tratados. Simone Macau tem jeito, sim. Na minha concepção, a gente teve fazendo aí alguns estudos de algumas cidades que têm uma renda muito menor que Macau, e essas cidades sobrevivem muito bem, esquece, não sabe nem como é o nome do prefeito, a cor da prefeitura, né? E essa outra sua colocação, você pode repetir? Isso, se tem como fazer uma Macau melhor, sem os acordos. É porque existe a gente sabe que existe. Tranquilo, infelizmente. Infelizmente. Isso aí eu vou voltar àquele ponto lá da corrupção, Sim. da compra de voto, certo? Sim. Porque quando acontece isso, esses acordos, esses conchavos, na verdade não são conchavos políticos, não são acordos políticos, são acordos politiqueiros. A diferença, porque Sócrates, lá bem atrás, ele já dizia assim: a saída para o ser humano, para a evolução do ser humano, ele já preocupado com a evolução, né? O ser humano, ele dizia, é a política, atrelada à democracia. Então até hoje acontece isso. E ele dizia, ele ia explicar o que era política, tudo e tudo, né? Então tem jeito, sim. Tem jeito. Tem jeito. Por exemplo, se a gente esquecer a prefeitura como foco principal, prefeitura, quando a gente fala, é questão financeira, né? Isso. É como foco principal, e ver que ali não é seu, a Câmara não é sua, já começa a mudar diferente. Já começa a ser diferente. Então tem muitas saídas. Geração de emprego é uma das saídas. Não para a prefeitura, não na prefeitura.
junções com cooperativas. Assim, tem muito empresário aí chorando o olho para fazer uma junção de cooperativas, para gerar emprego, sem usar a prefeitura. Tem a questão das associações que também... Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem Ceará Mirim, uma cidade que tem 12 a 16 cooperativas. Gera em torno de 2 mil empregos. Se não tivesse essas cooperativas lá, esses Exato. empregos iam ser o quê? Lá na prefeitura. Na prefeitura. Você está entendendo? E aí vai. Tem muita saída, do meu ponto de vista. E sempre está atrelado à questão da corrupção. O prefeito tem que entender que o salário dele é 15 mil. Apenas. Apenas, né? Apenas, porque se ele for empregado de outro canto, o salário dele é aquele X e ele vai para tudo. O trabalhador hoje sobrevive, tô indo com 900, é o salário mínimo 900 ou é mil e mil. pouco, né? R$1.000, vamos dizer assim. Por que o prefeito não consegue sobreviver com 15 mil? Agora o que acontece é que o cara ganha lá, o prefeito A, B ou C ganha e vê logo, pensa logo que a prefeitura é dele. O primeiro emprego é para a família todinha, inclusive para a primeira dama. O primeiro emprego. Tá certo isso? Não, se ali não é meu, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer posse da minha família para uma coisa desse tipo. Então, tem jeito. Primeiramente com vergonha, seriedade, ver que ali não é seu, é de um povo, e aquele povo creditou a você para você administrar por 4 anos. Mas aí tem jeito. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui uma ABB que foi comprada, que ninguém sabe quanto foi. Macau não sabe quanto foi que foi comprada aquela ABB. A ABB foi comprada para ser fechada. Sim. Destruída. Isso. Aí o gestor atual, ele alugou o BNB, ou é uma empresa de lixo, sei lá, para manter a empresa do lixo lá, tendo aquilo lá, a ABB. Com a ABB, ela gera 20 empregos teu. Nos nossos projetos, alguns projetos que a gente está formulando, gera 20 empregos sem precisar da prefeitura. Com 3 microempresários macauenses. No nosso ponto, a gente prova como dá para gerir a ABB hoje, recuperar todinho. Agora, é claro, com iniciativa privada. Como? Você chama o empresário e vai fazer aquela proposta para ele, com um grande detalhe, sem corrupção. Sim. Porque na hora que você chamar um empresário para conversar, para recuperar a BB, outro para recuperar a culinária da BB, outro para recuperar os jogos, a piscina da BB, que o tobogã, até o tobogã sumiu, acho que virou, né? Sumiu tudo. Ficou só o terreno e os matos. Se você não for corrupto e nem quiser corromper, você vai entregar aquilo ali a 3 empresários e não vai querer nada dele depois, porque depois a gente se ajeita um carro, isso, aquilo, não. Você vai gerar 20 empregos, tá certo? A gente tem umas conversas com algumas pessoas, a gente que eu tô falando, pessoal, alguns empresários do estado, assim, bacana. E o cara disse que já procurou Macau nesses períodos, gerar em torno de 1.000 empregos, queria só a isençãozinha de impostos, e não foi aceito. Tudo bem, mas tá errado. Então, na hora que Macau, do jeito que tá, gerasse 1.000 empregos só de um local, e você isentasse essa empresa, esse grupo de empresário, por 2 anos, por exemplo, sem CMS, ISS, seria um grande favor. Esse dinheiro ia gerar, a prefeitura ia ganhar dinheiro dos impostos desses produtos, e aí vai. Eu vejo que tem saída. Precisa moralizar. Se moralizar, se pensar no jovem, o jovem está aí se drogando, se prostituindo, porque não tem apoio. Não tem apoio, o cara está morrendo de fome. O cara não tem emprego, gera o primeiro emprego, esse pessoal. Então, você vai para a Câmara, não tem um projeto nenhum de geração de emprego do município. Aí eu faço uma pergunta para a Câmara hoje. Por que passou esse tempo todinho, foi feito um projeto de geração de emprego? Projeto direto, não usando a prefeitura. Então, nos nossos pensamentos políticos, a gente está numa pré-candidatura, a gente não pode... Isso, são pensamentos, dizer, nossos ideias. Pensamentos têm saída e sem comprometer a prefeitura. Outro exemplo,
Os prédios, a prefeitura tem um gasto enorme, dinheiro aí, com prédios. Prédios e transporte, carros. O prédio da prefeitura dormindo ali, cara, cheio de lixo, de morcego, disso, Sim. daquilo. Ali você agrega todas as secretarias. Isso mesmo, a gente tava até conversando isso quando passou lá em frente à prefeitura esses dias, que a prefeitura tem terreno suficiente para cortar esses aluguéis. Por que será que esses aluguéis não são cortados? Isso aí, ó, É um vai para questionamento. aquele ponto lá. É. Pelo menos É a um, visão é um corrupta. questionamento. Os conchavos tem aí. Macau chegou um período, você não alcançou. Eu não sou tão velho, eu tenho 52 anos, mas sou tão velho, mas eu já analisava isso. Macau não tinha a renda que tem hoje, mas Macau já possuiu, você pode acreditar, já possuiu ambulâncias próprias, caçambas próprias, todo aparato de consulta de lixo própria. E por que hoje não tem? Que recebe muito, né? Aí você tem hoje 400 mil compromisso para limpar Macau. Poxa, cara, precisa de uma gestão. Precisa de gestão, com cuidado, com respeito, que olhe que a prefeitura não é dele, entendeu? E de uma Câmara também que pense no povo. E que jogue duro com Porque o não, prefeito lá. porque não adianta eleger vereador que vá para dentro da prefeitura exigir um monte de carga e de contrato. Não dá, não dá. Não tem condições. Agora, e são as prioridades só, né, de alguns. Não dá. Uma cidade que tem uma Câmara fraca, uma Câmara que não lute pelos desejos da coletividade, do povo, do aposentado, do funcionário público, do jovem, da mulher, essa cidade nunca vai para frente, Você está com 18 anos hoje, você vai chegar a 100 anos e não vai ver essa cidade progredir. É igualmente algumas cidades que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente tem cidade aqui na nossa região que tem 13 mil habitantes. Tem 14 mil votantes. Você entendeu o que eu falei? Sim. Macau, não tem lógica essas coisas. Mas tem jeito? Tem. Outro detalhe que tem jeito, é a inversão do ato dos projetos. O vereador tal, de uma rua tal, da rua B, quer pavimentar aquela rua, por exemplo. Ele não pergunta àquele povo daquela rua se o povo quer. Ele não diz para aquele povo daquela rua quanto é que vai custar aquela pavimentação. Sim. Ele não mostra um layout do que vai acontecer, o que é antes e o que fica depois. Primeiro vai conversar com o prefeito, saber se o prefeito concorda e quanto é que o prefeito dá a ele para acontecer essas coisas. Exato. Então, tem jeito? Tem. Tem muitos pensamentos bons por aí, tem uma galera jovem que está com bons pensamentos, tem jeito. Agora a gente não pode expandir muito aqui, mas que tem jeito, tem. Uma delas é acabando a corrupção. Aí para fechar isso aí, para o encerramento, eu queria dizer uma coisa. É que esse jeito que é dado depende dos 4 poderes. Talvez esteja intrigando trabalhar alguém aí. Em conjunto, né? O Os poder poderes têm que trabalhar em conjunto. Executivo e judiciário. Mas qual é esse outro poder? Do povo. Do povo. É um voto. Que é o principal. Ninguém entra na cabine para votar por você, não. É você. Você é quem decide o futuro da sua cidade. Você é quem decide. Pois, veja o que você vai fazer nesse ano. Para começar, não venda seu voto. Isso aí, gente. Olha, nós batemos aqui esse papo maravilhoso aqui com o Toninho e agora eu vou deixar o microfone aberto aí para você, Toninho. Você tem mais ou menos, eu acho que a gente tem mais ou menos ainda uns 5 minutinhos no máximo pra gente encerrar aqui a nossa transmissão. Eu vou deixar as considerações aí finais com você e o microfone aí é todo seu, fica à vontade. Ainda bem que é 5 minutos, né? Então eu queria agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, parabenizar você por essa iniciativa. Isso aqui, democraticamente, numa cidade evolutiva, isso aqui era para estar acontecendo, vindo lá da Câmara. Exato. Fazendo debate desse tipo nas ruas. Isso. Nas praças. Tá entendendo, Teu? E felizmente tem uma pessoa como você e outros blogueiros que fazem um bom trabalho. Mas isso aqui, esse trabalho seu, esse amparado que você tem aqui, era para partir da Câmara. Mas nem isso existe. Por isso que eu digo que tem jeito.
né? Eu queria agradecer você e parabenizar por esse espaço dado. Espero ter outros momentos para a gente conversar mais. Sim, vamos sim. Que seja aberto também para Pra demais outras pessoas. outras pessoas. E falar politicamente e falar sobre o Sint, como você tocou nos seus pontos aí. O Sint é uma instituição regida pelo estatuto, né? E algumas pessoas que pensam, não, porque não vai defender isso ou aquilo. Não, tem que defender a sua categoria, porque a nossa categoria é exigente, é muito exigente. E se de repente a gente for fazer alguma coisa extra, a própria categoria vai de encontro, vai para o estatuto e diz que vai estar errado, né? E dizer à categoria da educação que é um prazer, é uma satisfação lutar, ter lutado, né? E continuar lutando por ele nessa instituição chamada Sint, durante 3 anos, com respeito. Tenham meus pêsames, tanto ativo como aposentado. A gente ter uma gestão sem compromisso, certo? Sem compromisso, sem noção, sem ética, sem respeito ao funcionário público. O funcionário público precisa ser respeitado, porque ele presta um serviço e ele quer, no mínimo, receber. Então, que os direitos sejam cumpridos. Durante esse período de trabalho dentro do Sint, teve alguns avanços? Teve, mas foi com luta, foi na porrada. Por exemplo, foi aprovado o PCCR, que é um plano de carreira dos professores, que Macau tem 140 anos e nunca tinha sido aprovado. Então foi um trabalho muito louvável, né, nessa coordenação. E politicamente, eu gostaria de pedir, não dá mais tempo para pedir à Câmara para que realmente faça um trabalho de legislativo, de investigar, de denunciar, principalmente os desmandos do Executivo Municipal, né? Eu vou puxar a sardinha para o nosso saco, né? Que é em relação ao PSOL, dizer que o PSOL é um partido novo, dentro de Macau, no Brasil também. Ele é advindo do PT, muita gente não concordando com as coisas do PT, numa certa época, né? A reforma previdenciária lá com o início do PT lá, o pessoal não concordava e tal, e migrou e criou-se o PSOL. O PSOL hoje é um partido considerado novo, mas está numa crescente, está incomodando. Teve um companheiro que foi morto há dias aí, né? E essa semana teve um companheiro também que é filiado em Areia Branca, que foi morto também no PSOL. E a gente tem a tecla, bater na tecla que Macau tem jeito. Politicamente, administrativamente tem jeito. Agora, tanto aposentados que está sofrendo muito aí, prefeito, por favor, pague os aposentados, coitados. Pague a gente da ativa também. Pague esse pessoal que está prestando serviço para o município, está sem receber há 1 ano, 3 meses, 1 ano, 7 meses. A Filarmônica, cultura da nossa cidade, cara. 11 meses sem receber. 11 meses, isso não existe. O executivo ele tem que ver isso. Enxuga a máquina, não dá mais tempo não. É pro próximo gestor mesmo. Não dá mais tempo. A bomba vai ficar pro próximo. Infelizmente. Não, mas tem jeito. Se esse próximo, ele não pensar no dinheiro público da prefeitura. Isso. E pensar só do salário dele, né? E na hora do almoço, o prefeito nos chamar aqui 50, 20 pessoas todo dia para ir almoçar no restaurante A, B, C, tudo por conta da prefeitura. Pô, você já ganha seu dinheiro, vai almoçar em casa, cara. Exatamente. Almoçar em casa, tira as regalias e fique só com sua diária por direito, tira as outras regalias que dá certo. Macau tem jeito, não venda seu voto. Eu acredito na educação como mudança do ser humano, certo? Aos companheiros da educação, sofredores também. Tem gente que quer botar a culpa da educação nos professores, que não é. Sim. Não é. A parte humana da educação, principalmente hoje, depois do governo Lula para cá, é louvável dizer, se fortaleceu em conhecimento, se formou-se muita gente, eu fiz parte desses projetos, a gente tem uns cursos EAD que tem muita gente formada. Então a educação, o problema não é o professor, o problema não é o merendeiro, o problema não é o diretor, o problema é o gestor municipal. O gestor municipal que não tem um olhar digno, severo e sério para que isso aconteça. Então a gente não tem um mínimo para trabalhar como professor,
Então essa ferramenta, não chegando às nossas mãos, a gente vai fazer um trabalho na marra, como diz o ditado. Mas Macau tem jeito teu. Parabéns a Macau, um abraço a Macau. E estamos aí na luta, tá certo? É o que der e vier. É isso aí, gente. Quero agradecer aqui a todos vocês que estavam aí nos acompanhando. Quero agradecer aqui a Toninho, que atendeu aqui de prontidão ao nosso pedido pra gente bater esse papo aqui, né, Toninho? Pra gente mostrar aqui as pessoas, os pré-candidatos aí a vereadores, para que as pessoas conheçam o caráter de cada um, para que as pessoas conheçam as ideias, né? Hoje são ideias para que no futuro elas se transformem em projetos, mas para que você, principalmente, tenha consciência de quem você vai escolher para os próximos 4 anos, para que a nossa cidade não venha cair mais uma vez nesse marasmo, como eu sempre digo aqui, em que a gente tem vivido, né? Muito obrigado a todos vocês, e segunda-feira nós voltamos às 19h30 em ponto, aqui diretamente do bate-papo do portal Eu Amo Macau. Tchau, tchau e até a próxima.